Olá, estudantes da primeira série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa. E a gente está aqui para falar sobre uma prática corporal de aventura chamada montanhismo. Olha só que legal. Então, é uma prática muito bacana em que a gente vai falar sobre ela no decorrer da nossa aula, né? Mas já pensando nesse tema, né? Vocês podem ver como a imagem própria diz para nós que é, né, se apropriar, né, da alegria, do prazer em subir e chegar ao topo de uma montanha, o trajeto que eu faço para chegar. Então, o objetivo é que vocês vivenciem os esportes coletivos, individuais e radicais numa perspectiva mais ampla, aplicável no contexto urbano e em meio à natureza, e também investigar e analisar algumas técnicas do montanhismo. Essa foto da imagem aqui é uma montanha bem conhecida, né, que dizem que geralmente a face norte de uma montanha é mais difícil de se escalar. Por quê? Porque é onde pega menos sol, ela é mais úmida. Tá? Então, essa é uma montanha difícil de se escalar e que é um desafio para os montanhistas. Você sabe o que é montanhismo? Já subiu alguma montanha? Não tem problema o tamanho dela, mas você já subiu alguma montanha? Sabe alguma curiosidade das montanhas do mundo? Existem várias montanhas no mundo. Você sabe a curiosidade de algumas? Qual é a maior, a mais alta? Então, vamos lá. Então, definição. É a ação de subir montanhas por meio de caminhada ou escalada. Então, muitas vezes, para eu chegar no topo de uma montanha, eu tenho que escalar. Então, eu caminho muitas vezes, né? Algumas não têm necessidade, mas algumas eu preciso escalar. Então, é esse ato, essa ação de subir a montanha. Vamos falar um pouquinho sobre a história. Então, em 1769, surgiram as primeiras técnicas na França. Então, eles conseguiram chegar no cume de uma montanha, né, através de algumas técnicas que eles utilizaram, alguns desafios, porque eles queriam saber como é que era chegar lá no topo. Existia muita história sobre isso, então eles viram que não era tudo aquilo, que não iam ter deuses lá em cima, né? Muitas pessoas diziam isso, então essa data foi marcante para o montanhismo. Em 1786 as técnicas melhoraram e eles conquistaram Mont Blanc, que tem 4.808 metros do nível do mar. Aí, em 1953, Edmund Hillary e Tenzin Norgay, eles chegaram ao topo, né, topo da Terra, o teto da Terra, como é dito muitas vezes, que é o topo do Everest. Então, eles conseguiram chegar no ponto mais alto do nosso planeta com relação ao nível do mar. E a nossa história aqui no Paraná, como é que foi? Então, em 1879, Joaquim Olímpio Carmeliano de Miranda, que é esse cidadão aqui, ele conseguiu conquistar o que a gente chama hoje de pico, né, de Monte Olimpo. Por que tem esse nome? Por conta do nome dele. Tá? Então, onde que fica esse Monte Olimpo? Fica no Conjunto Marumbi, que fica aqui no Paraná, em Morretes. Então, uma das vertentes da história de que foi o primeiro lugar em que foi conquistado no Brasil é essa. A outra no Rio de Janeiro, mas a gente vai usar essa aqui, né, porque faz parte da nossa história do Paraná e isso não vai mudar. Tá? O Monte Olimpo, né, o Pico Olimpo, ele fica a 1.539 metros do nível do mar. E por muito tempo acreditava-se que era o ponto mais alto que tinha, né, de montanha aqui no nosso estado. Os marombinistas em 1902, né, daí a gente tem uma imagem aqui, né, uma das primeiras imagens desses montanhistas. E aqui o Pico Marumbi, 1.539 metros, fica em Morretes, no Paraná. Olha que lindo. Né, fica no nosso estado, a gente tem que valorizar o que a gente tem. Muitas pessoas sobem, e como que é feito isso? Então, olha só, que legal. Aqui uma imagem do Complexo Marumbi, que são vários, vocês podem ver, professora, mas o que são? Gigante, Olimpo, Boa Vista. Então, são os nomes que foram dados para esses cumes, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quando a pessoa recebe esse mapa, então a gente tem aqui em vermelho a trilha noroeste, que é essa forma de chegar lá no Monte Olimpo, né? Aí a gente tem a trilha frontal, que é essa aqui,
Aí a gente tem a trilha Facãozinho, que é a amarela, que vai para o Facãozinho e depois sobe. E a gente tem a trilha Rochedinho, que é uma trilha bem fácil de se fazer, muitas pessoas fazem, muitas delas com famílias, né? Porque não tem um grau de dificuldade muito alto, então é seguro, então você escolhe conforme a sua necessidade, tá? Então aqui é o nosso Complexo Marumbi. E a gente chega no nosso primeiro exercício. Faça no seu caderno o desenho da sua montanha, então você vai inventar uma montanha. Não esqueça de colocar o nome, alguns pontos para a parada, se necessário, e no mínimo 2 opções de subida. Então você vai escolher e você vai colocar 2 opções de como subir essa sua montanha que você vai dar o nome. Já voltamos. Como que está a criatividade de vocês? Fizeram? Eu fico bem curiosa para descobrir o nome que vocês escolheram e às vezes os percursos, né? Geralmente quando essa atividade aqui, geralmente eu penso na questão de fazer um percurso mais simples e um percurso mais difícil, porque muitas pessoas gostam do desafio. Então ficou a critério de vocês. Continuando, a gente vai ver algumas montanhas no mundo. Então a gente vai visualizar e verificar essas montanhas lá e qual que é a altitude dela com relação ao nível do mar, tá? Não, a gente não vê com relação a lá onde ela, às vezes, ela, por exemplo, tem gelo lá embaixo, né? Tem gelo, perdão. Tem muita terra lá embaixo, que também faz parte dela, mas a gente não conta, a gente conta a partir do nível do mar. Então vamos lá. Aqui a gente tem o segundo ponto mais alto do mundo, que é o K2, tá? Olha como deve ser difícil, né? O grau de dificuldade para chegar no cume do K2. E aqui o Mauna Kea, que é 4.205 metros do nível do mar. Mas olha o tamanho que ele é, né, em extensão.
Aí aqui a gente tem a Cordilheira dos Andes, que as montanhas, elas têm, né, média 6.000 metros, mais de 6.000 metros de altura. E olha quantas que são. Né? Então ele pega toda essa costa aqui da América do Sul. E olha lá uma imagem, né, foi feita por um passageiro de um avião e ele passa bem próximo, né, das cordilheiras. Bem legal. Aí aqui a gente tem o Monte Thor, né, que é a maior queda terrestre. O que é queda? É o maior local onde, se você pegar uma pedra, por exemplo, soltar, ele vai ter a maior queda do mundo. Tá? Essa pedra vai percorrer o maior tempo até chegar lá no final. Tem 1.250 metros. E o Chimboraço, que é essa, que tem 6.268 metros do nível do mar. Aí a gente tem aqui no Paraná muita coisa legal também. Olha lá, vamos ver quais. Então a gente tem o Pico Paraná, que ele fica entre Antonina e Morretes, que é esse aqui. Também dá para subir. Aqui a gente tem o Morro da Palha, que fica em Campo Magro, tá? Morro da Palha. Aí a gente tem o Pico do Agudo, que fica a 1.224 metros, que fica em Sapopema, esse aqui. Olha que linda essa visão e está no nosso Paraná. A gente tem o Morro do Gavião, que fica a 850 metros, ele fica em Ribeirão Claro, né, que é o circuito de Água Doce, conhecido como o circuito de Água Doce ali, próximo de Carlópolis. E a gente chega no nosso segundo exercício. Você já subiu alguma montanha no Paraná, Brasil ou no mundo? Compartilhe com os seus colegas como que foi. Já voltamos.
E aí, conseguiram pensar em alguma? Subiram já alguma montanha no Paraná? Talvez alguma dessas que eu mostrei. Né? Então, tem algumas ali que são de fácil acesso, né? Que não precisa escalar. Então, eu acredito que muitos já conhecem, já tenham subido uma montanha, às vezes, né? Falar o morro, né? O morro não sei aonde. Então, fica aí para vocês buscarem, resgatarem na ideia de vocês, na lembrança de vocês, os locais que vocês passaram. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de montanhismo. Tem alguns tipos, a gente vai diferenciar eles, tá? Então a gente tem aqui o hiking, que é o mais rápido que o trekking, tá? Ele é mais rápido. Por quê? Ele é mais acessível e rápido, bate e volta na trilha, de uma maneira bem simples para vocês entenderem. Ah, vamos fazer o quê? Vamos fazer o bate e volta. Vai e volta no mesmo dia. Então, o hiking ele é feito, por exemplo, vamos sair de manhã e voltar no finalzinho do dia. Então, esse é o hiking, tá? Aqui a gente tem o trekking, que é a caminhada em locais com maior contato com a natureza e não é tão rápido como o hiking. Por quê? Porque muitas vezes você dorme, né? Você posa, você vai ficar de um dia para o outro, você vai acampar no local e vai voltar no outro dia muitas vezes. Então, ele é mais longo. Tá? Então, é essa a diferença dos dois. Vocês podem ver que aqui, né, até eles estão com umas mochilas até que grandes ali, né? Mas aqui, ó, vocês podem ver que eles estão ali, colchão, né, colchonete, a barraca provavelmente. Então, ali a característica dos dois é essa, é o tempo, tá? Aí a gente tem via ferrata, que é bem interessante também, que é o itinerário preparado nas paredes rochosas das montanhas. O que tem nessas paredes? Escadas, cabos, pitões, etc. Olha que legal, né? Na imagem aqui, eles fazendo a via ferrata. Aí vocês me perguntam, professora, mas alguém teve que passar por ali para colocar isso, não teve? Teve, né? Alguém teve que colocar e tem que colocar com um certo grau de segurança. É claro que aqui vocês podem ver que tem uma corda aqui, que é a segurança deles também, porque a gente não sabe o que pode acontecer, mas se caso soltar um ferro desse que está ali embaixo, né, ele vai estar preso pela corda ali ainda, né, mas com certeza é feito com muita segurança. Tá? A escalada, que o objetivo é exigir o máximo de força e concentração. Então, dentro do montanhismo a gente tem a escalada, tá? E dentro da escalada a gente tem algumas subdivisões, que tem a tradicional, a boulder, big wall, gelo e indoor. Né? Então, aqui a gente está até essa aqui que a gente vai verificar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que é a escalada velocidade, quem chegar quem escala mais rápido. O percurso é igual, porém eles têm que chegar o mais rápido possível lá no topo e bater lá no mecanismo para dizer que chegaram. Tá? E a gente tem também a alta montanha. Então, são fortes restrições e perigos. Essas são as mais perigosas, que são menos praticantes que fazem. Tá? Por quê? Porque elas são altas. Então, vocês sabem que quando eu vou saindo no nível do mar, quanto maior a altitude, mais difícil fica a minha respiração. Vocês já devem ter visto que os jogadores, quando vão jogar, por exemplo, no Equador, eles sentem a dificuldade. Por quê? Porque o Equador está acima do nível do mar, bem mais que nós. Então, a respiração para nós é mais difícil, né? Porque a gente não está acostumado com isso. Então, é a mesma coisa aqui. Então, alta montanha, são montanhas acima de 2.500 metros, tá? Professora, mas eu ouvi falar que tem o alpinismo. Qual que é a diferença do alpinismo e do montanhismo? Então, tudo é montanhismo. O alpinismo é quando eu deixo mais específico ainda que eu estou fazendo esse montanhismo nos Alpes, tá? Que são montanhas, né, de 5.000 metros. Aí, quando eu vou para os Andes, eu estou fazendo andinismo, continua sendo montanhismo, tá? E o himalaísmo é acima de 8.000 metros, que é no Himalaia, certo? Então, é essa diferenciação. Tá? Então, o montanhismo, tudo isso é montanhismo, porém, tem as suas especificações conforme o local em que você estiver. E a gente chega no nosso terceiro e último exercício. Quais equipamentos você levaria para escalar uma montanha e por quê? Pense, responda e a gente já volta.
Retornamos. E aí? Qual equipamento você levaria? Quais equipamentos você levaria? Alguns devem ter pensado assim, professora, mas é para uma montanha como a na imagem ou então uma montanha como aquela do Paraná lá que você mostrou, aquela Morro do Gavião? Então tem essa diferenciação. Legal vocês pensarem assim. Por quê? A gente tem que pensar o local onde a gente vai. Se for muito quente ou se for muito frio. Então depende muito disso. Então essa é a justificativa que vocês usariam. Então vamos ver um pouquinho quais são os equipamentos básicos, os cuidados que a gente tem que ter com a nossa prática quando for praticar o montanhismo. Então a gente não pode, obviamente, não deixar lixo na natureza, porque imagine todas as pessoas que passarem naquela montanha e deixar um pouquinho de lixo. Isso vai se acumulando e vai se tornando impossível a retirada depois. Equipamentos e mapas, isso é muito importante, eu tenho que me orientar, eu tenho que saber como sair dessa montanha, se caso aconteça, de eu me perder. Reservas de bagagem, então a gente nunca sabe o que pode acontecer, pode ser que chova, por exemplo, se eu não tiver uma roupa, eu vou ter que ficar com a roupa molhada o resto do percurso inteiro. Então isso pode causar uma hipotermia, por exemplo, dependendo do horário, do local, então isso eu tenho que tomar cuidado. Levar lanternas, que pode ser que escureça, eu esteja lá, me programei para fazer só durante o dia, mas escureceu, eu passei do ponto. Vou levar uma lanterna, tem que ter uma lanterna ali à prontidão. Bússola, Kit primeiros socorros, como a gente disse, não tem como prever, pode ser que aconteça um acidente, ou me corte, enfim. A alimentação e também a hidratação são muito importantes, tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, esse vídeo é muito interessante, que foi a expedição ao Pico Paraná, então ali, nesse vídeo vocês conseguem verificar desde quando eles se prepararam, a saída, como que eles se organizaram, a alimentação, as pessoas que eles encontraram. Muito bacana esse vídeo, se quiserem verificar lá, tá aí a dica para vocês, do Pico Paraná. E o que nós estudamos nessa nossa aula? Então nós estudamos sobre o montanhismo, nós vimos a definição, a história, o montanhismo no mundo, o montanhismo no Paraná, nós vimos também os tipos e também os cuidados com a prática. Gostaria de agradecer vocês, estudantes, professores, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau.